Elas. 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 E aí, gente, tá começando o primeiro Elas, um podcast sobre mulheres, porque nós mulheres somos maravilhosas, não é mesmo? Vamos sempre relacionar as mulheres a algum tema mais amplo, como música ou ciência. E para começar, faremos uma série de 3 podcasts sobre mulheres e tecnologia. Aqui quem fala é a Adele. Eu sou Manu. E eu sou Luli. E esse é o Elas. Nesse primeiro dos 3 podcasts que faremos, nós vamos falar de história. Contar um pouco sobre algumas mulheres que promoveram mudanças e avanços importantes no passado. Mas também mulheres que estão fazendo história agora quando o assunto é tecnologia. E aí a gente fez o quê? Selecionou 5, mas sabe que tem muito mais do que isso. Eu acho que falei de uma coisa bem nada a ver do que era pra ter falado. Mas acho que deu pra entender. A gente selecionou 5 mulheres, mas tem muito mais do que isso. Mas a gente vai falar só de 5 no momento. Pra começar, eu vou falar de Augusta Ada King. Já ouviram falar? Não. Tudo bem. Mas é normal, né? É porque ela ficou conhecida como Ada Lovelace. Já ouviram Ada Lovelace? Já. Aí já. Menos mal. Ela nasceu em 1815 e hoje é celebrada como a primeira programadora do mundo. Ela foi a primeira pessoa a unir as capacidades matemáticas de um computador às possibilidades poéticas da lógica simbólica. Bem particular, né, não? Valha. Essa particularidade foi resultado da peculiar criação de Ada Lovelace. Ela é filha, né? De uma viva Foi, aí, já né? morreu, né? Ela Morreu, foi né, minha filha de uma religiosa, rígida e matematicamente dotada Annabel Milbank e do poeta romântico, amoral e agnóstico Lord Byron. Importante, né? Parece- Agnóstico, assim. Parece um casal bem provável. Tanto que Annabella não aceitou se casar de primeira com ele. Ele teve que pedir a mão dela 2 vezes, com 2 anos entre um pedido e outro. Mas eles se casaram sim, em 1814. E um ano depois disso, em Londres, nasceu Ada, a pequena condessa de Lovelace. Que fofa. Bonitinho, né? Não, belo casal. Bem romance de chipo, casal chipo. de novela, assim, malhação. Mas não fico pensando que esse casamento foi uma maravilha, não. Antes de Ada nascer, o Lord Byron estava com dificuldades financeiras. Aí começou a beber muito, descontar raiva na esposa. Normal. Nada que não Como acontece hoje em sempre, dia, né? né? E o desespero dele só aumentou quando Ada nasceu. E a Annabella começou a achar que ele estava ficando louco e tinha medo do que ele poderia fazer. Então, o que foi que ela fez? Muito esperta, documentou detalhadamente o comportamento, o humor e as falas dele. E aí convidou um médico para fazer uma visitinha discreta e avaliar o Lorde. E depois chamou um advogado, que também era amigo dela, pegou Ada, viajou para casa dos pais e nunca mais viu a cara do marido. Choma. Assim como Ada também nunca mais viu o pai. Que metódica. Gostei dela, achei interessante. Então, o que aconteceu? A Ada foi criada pela mãe, que se empenhou fortemente em erradicar qualquer vestígio da influência do pai. Para fazer isso, ela começou a ensinar ciência e matemática para Ada desde os 4 anos. Mas a Ada herdou o espírito romântico do pai, um traço que a mãe não conseguiu minimizar com a matemática. Mas veja só, essa combinação foi o que produziu em Ada um amor pelo que ela mais tarde chamou de ciência poética, que ligava a sua imaginação poética ao encantamento por números. Que gênia. Juntou Uau. a melhor parte dos De dois. cada um, né? Com 17 anos, ela assistiu a um dos lendários salões de Charles Babbage. Lá, em meio a danças, leituras e jogos intelectuais, Babbage realizou uma demonstração dramática de uma máquina calculadora que ele estava construindo, que ele chamou de um engenho diferencial. Mas veja só, essa Autoestima, máquina, né? Autoestima. ela estava Engenho sendo diferencial. construída. Então, não existia fisicamente, eram só plantas. E mesmo assim, Ada conseguiu, em cima dessas plantas, criar possibilidades que nem o inventor da máquina tinha pensado ainda. Tipo, ela conseguiu inventar Mulheres. uma linguagem, sabe? Né, mulheres? Maravilhosa. E aí foi o que ela fez. Tão esperta quanto a mãe. Escreveu uma carta para Babbage e conseguiu convencer ele a ser o mentor dela. Eu anotei aqui um trechinho da carta que eu achei na internet, peraí. Aqui. Olha o que ela falou na carta. Tenho uma maneira peculiar de aprender e acho que somente um homem peculiar pode me ensinar com sucesso. Não me considere presunçosa, mas acredito que tenho o poder de ir tão longe quanto eu quiser em atividades. E onde existe uma determinação tão forte, eu quase deveria dizer uma paixão,
como eu tenho por elas, eu me pergunto se não há também uma porção de genialidade natural também. Muito E, bom, muito obviamente, bom. ela foi considerada presunçosa, né? Arrogante. Ela foi até acusada de delirante. Mas foi essa capacidade de aplicar a imaginação à ciência que caracterizou a revolução da computação. Hoje, ela é considerada a primeira mulher programadora de computadores do mundo. Ela inventou inúmeras técnicas de programação, inventou o conceito de tipos, operadores, matrizes, loops, inventou a utilização do sistema binário ao invés de decimal, enfim. Tô entendendo nada, mas isso é importante. Ela fez... Não chuta o microfone. Desculpa. Me perdi, eu tava onde? Ela fez um monte ela de fez coisa, né? várias coisas, pô, que avançou a tecnologia na época, mas apesar da importância da sua contribuição para o que a gente conhece de informática hoje, ela ainda é muito citada simplesmente por ter só ajudado Babbage na documentação das ideias dele. Né? Colocado em Nada segundo novo plano. no fronte. Ai, fico me perdendo. Eu tava falando de quê? E que ela Ajuda. é lembrada que só... ela é lembrada Sim, como- ela é lembrada só por ser filha do poeta Lord Byron, e não como filha da matemática que era muito famosa, Annabella Milbank. Não acredito. Dá pra perceber aí, né? Eu Como acredito, a né? figura da mulher, ela é colocada de lado. Mesmo Ada tendo sido protagonista da coisa toda, ela é ficada ali, assim, no cantinho, como assistente. Mas quem não sabia, agora sabe. E eu vou dizer mais uma vez. Ada Lovelace foi a primeira mulher a programar no mundo. Muito bem, muito bem. Isso é importante, né? Porque a gente nem conhece essas pessoas, né? Tão incríveis, essas mulheres que fazem tanta coisa. Vamos Meu Deus. propagar conhecimento. Pois é, isso é inadmissível. A gente tem que conhecer. Tem que fazer um podcast pra falar só delas. Que ideia boa, vamos fazer isso agora. Agora eu vou contar pra vocês a história de uma mulher que, além de ser pioneira na computação, é mãe dos conceitos de biblioteca de rotina. O nome dela é Grace Murray Hooper. E ela foi analista de sistema da Marinha Norte-Americana entre 1940 e 1950. Criou o termo bug, essa famosa frase ou palavra que todo mundo usa, mas a gente nunca sabe de onde é. E aí, esse termo é engraçado porque ele vem de uma história aleatória. Ele não tem nada... esse termo não tem nada a ver com a computação. Ele foi criado porque tinha um computador que era muito grande. Na verdade, era um compilador, né? E aí, ficavam uns insetos lá. E só que ela não sabia, na verdade, que eram insetos que ficavam atrapalhando. E aí ela ficou sem saber o que era, sem saber o que era. E aí ela encontrou. E era uma mosquinha. E mosquinhas, em inglês, supostamente não, né? Aparentemente, se fala bug. E aí ela, não sei o que, ela pegou a mosquinha, botou assim do ladinho e anotou do lado. Olha, o que tava dando erro aqui era o bug. E aí ficou bug. E aí a gente usa bug pra Tem sempre. uma fotinha com a mosquinha colada no caderno de anotações dela. Eu vi. Porque, tipo assim, não existia o que a gente conhece hoje, né? De, Bloco sei de lá, notas. bloco de notas, Google Docs, essas coisas, né? Aí era tudo muito manual. E ela pegou a mosca e jogou no caderno, tá lá, deve estar lá até hoje. E aí é isso. E aí ela fez várias coisas. Fez o primeiro compilador, desenvolveu a linguagem de programação Flowmatic. E essa linguagem também, que é muito conhecida, que é a linguagem COBOL. E aí essa linguagem COBOL é uma coisa bem nada na minha cabeça, porque é uma coisa que tá muito distante de mim. Então, É ótimo, se você explicar uma coisa que você não tem. assim, antes de eu ler sobre, né? Então, eu imagino que pra quem não está na área de computação, também seja uma coisa muito aleatória. Então, eu vou explicar pra vocês o que é essa linguagem COBOL, Por não favor, é por mesmo? favor. Então, essa linguagem COBOL, ela é uma linguagem... Meu Deus, me perdi. COBOL. Que significa linguagem comum orientada para negócios. E ela é vinculada para processamento de banco de dados comerciais. Então, o banco de dados comerciais, ela serve para várias coisas. Desde o banco assim, de Até dinheiro. comércio. Até comércio. Tudo serve para tudo. Exatamente. Então, tipo, todos os bancos que estão armazenados em instituições governamentais, em, sei lá, empresas, nessas coisas que são muito, muito, muito grandes, que tem muitas, muitas informações, elas são analisadas a partir dessa linguagem. Que foi essa moça. Analisadas? São armazenadas. Que foi a Margaret, né?
que criou. Quem é Margaret? A Grace, Grace, porra. nossa, Caralho. velho. Grace Murray Hooper. Aí, que foi a Grace que criou. Não sei de onde eu tirei Margaret, Margaret? velho. Desculpa. Sei lá, velho. Margaret, enfim. E aí foi ela que criou. E essa linguagem, ela é tão ótima, né? Tão útil, uma ferramenta muito massa, que ela, na história, nunca foi deixada de ser usada. Ela só sofreu algumas alterações Aprimoramentos. para ser aprimorada, exatamente. E aí, hoje em dia, todo mundo ainda usa essa linguagem. E várias instituições, assim, grandes, cooperativas muito grandes, já tentaram criar a sua própria linguagem, mas elas nunca conseguiram. Primeiro, porque ninguém nunca conseguiu fazer uma linguagem tão boa quanto. E porque... as outras empresas não se adequavam. Então, elas meio que caíam em desuso. E aí a gente vê, né, como uma mulher que fez isso há tanto tempo e começou... Ninguém botava fé, né? Conseguiu fazer uma coisa tão grande assim, que é usada até hoje. Que a gente já tem tanta tecnologia avançada, né? Tantas melhoras e tal, a linguagem que ela escreveu ainda existe. Então quer dizer que além de foda, ela é insuperável. Insuperável, exatamente. Sim. Essa palavra foi engraçada. Então agora vamos falar um pouquinho sobre sonhos. Qual é o seu sonho, Manu? Agora... Pergunta difícil. Porque ninguém tem um sonho Me só, formar. O sonho Nós somos do gente, conjuntos tem de vários sonhos. Eu sonhos. acho que tem sonho da aposentadoria Vamos pra pensar todo assim, mundo, ó. né? Todo mundo Tópico, sonha. tópico. Eu já quis ser um Transformer da Hasbro. Por Quando era quê, criança, várias velho? vezes. Hoje, um sonho atual, eu queria conseguir me teletransportar pra Salvador, pra ver minha namorada todos os dias. Ai, que Gostaria, fofa. né? Brenda, se você está ouvindo isso, sabe que eu te amo. Mas vamos lá, quantas crianças no mundo já não sonharam em ser astronautas? Eu não. Ai, meu Deus. Eu já, não só criança, né? Adultos também pensam assim. Não. Mas não a Katherine Johnson. O sonho dela Em português? era... Por que ninguém fala, né? Katharine Johnson. Porque eu fui interrompida 10 mil vezes. O sonho dela era conseguir tornar possível que alguém fosse astronauta. Era realizar o sonho de alguém que era o sonho dela. Arrasou. Ah, tá. Mágico, né? E ela conseguiu. Foi mesmo. Ela foi a mulher por trás dos cálculos do caminho, tanto de ida quanto de volta, da espaçonave que levou o primeiro astronauta americano à órbita da Terra. E não só isso, ela também calculou o caminho do foguete que enviou os 3 primeiros homens para a Lua. Menina. Caralho. Vou contar um pouquinho da história dela. Ela nasceu em 1518, filha de uma professora e de um fazendeiro. Sem muito poder aquisitivo e sendo uma mulher negra em um país que as pessoas de cor não tinham direitos civis, na época, ela não tinha muita margem para expectativas. Mas isso não a impediu de ser uma das maiores matemáticas que a NASA já teve até hoje. Não é de se espantar que Johnson tenha sido uma mulher tão importante. Ela era um prodígio desde criança, veja. Ela entrou no ensino médio com 10 anos, terminou o colégio com 14, se formou em matemática e língua francesa com 18, Meu e 2 Deus. anos depois da sua graduação, em 1939, ela foi a primeira mulher negra a ser selecionada para integrar um curso de pós-graduação na universidade que ela tinha se formado, em Virgínia. Coisa pouca. Ai, E meu eu aqui Deus. com 20 anos não tenho nenhuma casa própria. Mulher, a gente não tem tanta coisa, meu Deus. Ai, ai. Enfim, ela começou essa pós-graduação, mas ela não continuou por muito tempo. Ela largou depois de decidir começar uma família com um cara chamado James Globe, com quem ela teve 3 filhas, mas aí, infelizmente, em 1956, ela morreu e 3 anos... Ele morreu. Ela não, ele morreu, o marido dela. Que susto. Diga. E 3 anos Leva um depois, ela se casou com James Johnson. Em 53, ela começou a trabalhar na NACA, que era o Comitê Consultivo Nacional de Aeronáutica, que hoje é a NASA. E lá, mudou de nome, foi. ela trabalhava com as West Computers. Um grupo de... deixa meu inglês. Um grupo de mulheres afro-americanas que faziam cálculos matemáticos manualmente. Cálculos muito complexos para os engenheiros do Programa Espacial dos Estados Unidos. Nessa época, a Não NACA... sabe fazer conta. Quer dizer que, né? Muito bonito saber disso. Nessa época, a NACA estava segregada e as West Computers, que eram as mulheres negras de toda a NACA, não podiam usar os mesmos banheiros, nem os mesmos refeitórios que os brancos e essas coisas. Mas por ser muito boa com números, Johnson passou de fazer parte das West Computers para integrar o Space Task Group, o grupo de missão espacial da NASA.
que estava precisando de matemática na época. Ela foi a primeira mulher negra desse grupo e, basicamente, a função dela era descrever os relatórios de pesquisas e revisar os cálculos. Mas talvez esse não fosse o maior desafio para ela. Afinal, ela era muito boa em matemática. Talvez o mais difícil fosse ter que ir ao banheiro, simplesmente ir ao banheiro. Isso mesmo. Não tinham banheiros para pessoas de cor no prédio que ela trabalhava. Então ela tinha que ir até o banheiro mais próximo, que ficava a cerca de 1 quilômetro do prédio. É ok, velho. E ela fazia esse percurso correndo, no sol ou na chuva. Por que ela corria? Porque o tempo tornava os cálculos do espaço, ainda tornam, né? Os cálculos do espaço obsoletos muito rápido. Então ela corria para não ter que chegar de volta na sala dela e refazer todos os cálculos e atrasar o programa. E depois ser culpa dela porque fulaninho não foi pra lua. De leve. É, né? Problema. Você vai fazer xixi? Todos nós temos Ele não foi pra lua, problemas. tá vendo? Quem já teve a oportunidade de assistir o filme As Estrelas Além do Tempo... assisti. deve lembrar. Você lembra da cena, né, Manu? Que ela vai ao banheiro e... Véi... Quer falar sobre essa cena, Manu? É bizarro. Ela corre O que muito fala de sobre essa salto, cena? pô. De saltinho, correndo até o banheiro, no sol, na chuva, e volta correndo. Eu fico cansada só de Toda ver. fina. Não fica desesperada. E o chefe dela brigava com ela, porque ele não sabia disso, que ela ia ao banheiro, que ela passava tanto tempo fora da sala pra ir no banheiro. Pesado. E aí, quando ele soube, ele perguntou pra ela o que, é que ela fazia fora da sala tanto tempo. E aí, quando ele ouviu a Essa resposta, cena é que ela foda. falou muito puta, ela tava muito puta, ela falou, descarregou tudo que ela tinha pra falar pra aquele grupo enorme de homens brancos velhos. Não, eram jovens, né? Homens brancos. E aí, ele vai até Já o banheiro, baixa de xingamentos. o banheiro do prédio, e arranca, ele quebra violentamente a placa que tinha escrito banheiro para mulheres de cor. Pra que ela pudesse ter mais tempo pra trabalhar no que importava e não correr pra ir até o banheiro. Meu Deus. E ela... boa. Até quando a pessoa quer, né? Quer dar uma de bonzinho, a pessoa já vê logo, meu filho, você não é nada bonzinho, você só quer que eu trabalhe. não era bem assim lutando pela Pois é. luta negra. Era porque ele queria Nossa, que ela que ceboso, calculasse. velho. Aff. E ela realmente teve mais tempo pra calcular. E ela conseguiu usar esse tempo muito bem. Ela passou de apenas uma revisora pra mulher cujos cálculos eram mais precisos do que os dos próprios computadores. Ela era o computador Quem humano do diria? grupo. Em 1961, Johnson calculou o caminho para Freedom 7, a espaçonave que colocou o primeiro astronauta dos Estados Unidos no espaço. E no ano seguinte, ela refez todos os cálculos que um computador eletrônico já tinha feito para o lançamento do primeiro americano à órbita da Terra, porque o cara que ia ser lançado, o futuro astronauta, chamado John Glenn, disse que só estaria pronto, que só ia sair do chão quando ela confirmasse os cálculos. Agora foi que eu vi mesmo, você oh, meu quer? pai. Ela era muito esperta. E ela não só refez todos os cálculos que esse computador já tinha feito, como ela conseguiu calcular alguns pontos decimais a mais do que a máquina. Meu Deus. É disso que eu tô Ela falando. não era um computador humano, É ela era disso que eu tô muito falando. mais que isso. E depois disso, ela continuou fazendo cálculos, mas dessa vez para a missão Apollo 2, que enviou os 3 primeiros homens para a Lua e também ela calculou para o ônibus espacial. Velho, o pior é que a gente nunca ouviu falar dessa mulher, sabe? Quando tem essas coisas Eu acho de... que depois do filme ela ficou mais conhecida. É, depois do filme. Mas quando tinha aquela polêmica toda, que a NASA era tudo isso, Mas né? aí, tipo, você pensar que isso foi em 1800 e pouco. Sim. E o filme foi lançado ano passado? Uhum. Ou 2016? Tipo, quanto É tempo muito demorou? tempo. Pois é. Pra ela ter um pouco de visibilidade. Assim, Sim. porque nem todo mundo tem acesso a De esse filme, reconhecimento. sabe? Não são de É reconhecimento. recente também. É. Porque, veja, olha, no ano passado, a NASA fez um prédio com o nome dela para homenagear o trabalho dela com a viagem espacial. E em 2015, ela recebeu das mãos de Barack Obama a Medalha da Liberdade. Tipo, ela foi Ela uma mulher teve- do caralho, mas... Teve reconhecimento, mas foi agora. E por É, que sim. demorou tanto, né? E se fosse um cara, né? Como teria sido o reconhecimento dela? Teria sido assim... Na hora. Ela teria sido famosa Infelizmente na hora. demorou, mas agora os Estados Unidos, a NASA, o mundo inteiro sabe que ela foi uma mulher muito importante. E agora vocês também, né, que estão ouvindo Eba! a viagem. Obrigada, Deli. Então, agora a gente vai fazer uma viagem de volta para o presente e falar sobre 2 mulheres que estão fazendo coisas fantásticas no mesmo espaço-tempo que a gente. Arrasou. Espaço-tempo. A primeira é uma portuguesa que tem o reconhecimento equiparado ao do jogador de futebol Cristiano Ronaldo. Os dois entraram na lista da revista Forbes, que destaca jovens de sucesso com menos de 30 anos. Mas para ela fazer sucesso não é uma coisa nova. Por quê? Na faculdade, ela, por 4 anos consecutivos, recebeu o prêmio de melhor aluna. Quem é essa maravilhosa?
Maria Nunes Pereira. Na minha escola a gente ganhava desconto, que era melhor. Ela é formada em ciências farmacêuticas e afirma que gosta de fazer o quê? Resolver problemas que envolvam tecnologia. Coisas básicas, fáceis, Um hobby, simples. assim, ajudar a humanidade. É meu hobby. E o que é que ela faz, né? Pra resolver problemas com tecnologia. Ela trabalha na empresa biotecnológica Gecko Biomedical. Gecko Biomedical. E ela é responsável pela área de investigação da empresa. E onde é que fica a sede dessa empresa? Em Paris. Paris. Uma cidade assim, mais ou menos. Paris. O trabalho dela envolve desenvolver novas tecnologias e aplicações médicas, além de identificar no meio acadêmico projetos tecnológicos que tenham potencial para serem utilizados pela indústria. O maior feito dela até agora foi a criação de um adesivo capaz de reparar tecidos, que é utilizado em bebês que nascem com malformações congênitas no coração. E o uso desse adesivo evita com que esses bebês passem por cirurgias invasivas nos primeiros momentos de vida. Que Se massa. fosse uma mãe e meu bebê tivesse um problema de malformação congênita, eu ia Isso adorar. é muito importante. É muito importante, Esse porque adesivo. geralmente essas crianças elas ficam muito mal depois dessas cirurgias, né? E a mãe também, psicologicamente, Sim. né? De ver os filhos assim. E se ela já Obrigada. chegou nesse ponto, imagina o que ela Pois vai criar é. mais, né? Sendo que ela tem o quê? Menos de 30 anos. Imagina o quanto ela vai viver. Daqui Nossa, eu a não uns entendi 30 por que anos, que vamos Cristiano ver. Ronaldo tá na mesma lista que ela tá. Quem é Cristiano Ele joga Ronaldo? bola Pelo amor de muito Deus. bem. Na fila do pão. Pois é. Cristiano Ronaldo. E a outra mulher, que é numa área totalmente diferente, que é a área astronômica, é Wendy Friedman. Ela é canadense e trabalha no Instituto Carnegie, nos Estados Unidos. A área de pesquisa dela são umas coisas assim bem simples. Bem Cosmologia observacional. O que é isso? Ela estuda as estruturas e dinâmicas de maior escala do universo e o desenvolvimento de galáxias e populações estelares. Coisas... Eu apenas olho pro sol e penso, que bonito. Que linda A lua essa tá estrela. linda essa lua. hoje. Ah, O Andy chefia um grande projeto chamado Giant Magellan Telescope, que a tradução é qual? Telescópio de Magalhães. Magalhães. Não sei Magalhães. quem inventou essa tradução. O Google, né? O Google. Ok, Google. E esse projeto conta com o apoio de outros países, e inclusive do Brasil. Incrível, né? A gente não fica sabendo que o Brasil está investindo em tecnologias incríveis. segredo do Pois é. Estado, segredo do Estado, os investimentos. Esse projeto consiste na elaboração do que será, quando terminado, o maior telescópio óptico do mundo. O telescópio fica localizado nos Andes chilenos e será lançado esse ano, mas as operações científicas só começam em 2020. Só para ter um pouco de noção da grandiosidade desse projeto, esse telescópio permitirá que os cientistas vejam como as galáxias eram no momento que estavam sendo formadas. É um telescópio do tempo? Quer Sim. dizer que o teletransporte existe. Ele vê o Não vai passado. teletransportar, ele não vai parar lá onde ela foi Mas formada. ele dá Quer pra ver o passado. dizer que a gente vai ver o passado. Sim, você vai ver Bem dark, assim. Né? o Bem... Big Bang, como as estrelas eram formadas. E já quando pensou se teve eles o Big começam Bang. a gravar aquilo, aí começa a transmitir ao vivo, e aí a gente, vamos se juntar pra assistir E o a Big teoria da Bang, Adão e Eva menina?" vai cair com esse telescópio. Pois é, ei, não vai prestar, a igreja não vai gostar. Então, muito incrível. Arrasou, gostei dela. Ela é foda. Ela é foda. Bem, a gente falou aqui sobre 5 mulheres, mas saibam aí todo mundo, inclusive a gente também aprendeu muito isso, que existem muitas, inúmeras, infinitas outras mulheres que promoveram, que estão Muitas promovendo demais. e que promoverão muitas mudanças e avanços na internet. Mas na internet não, na tecnologia. Na internet é só um pouquinho na tecnologia. Pois é, então não tenham medo, né, de dizer o que vocês fazem, o que vocês produzem. Tem que mostrar E produzir, mesmo. né? Vamos produzir, Pois é, produzam. bora produzir. Mas aí vem o questionamento. Se nós, mulheres, estamos sendo, seremos tão importantes nessa área, por que Conjugação de verbo com a Adele. por que a gente é minoria? Porque Comparado a aos gente não é homens? minoria. Posso responder? Não, é segredo. Se você que tá ouvindo a gente quiser entender as possíveis explicações para essa pergunta, é só ficar ligadinho que no próximo nós vamos falar um pouco sobre isso. Eu vou escutar. Eu vou escutar. Eu vou né? gravar. Eu vou estar aqui. Só obrigada. Talvez eu já saiba o que foi que a gente falou. É só isso, pessoal. A gente espera você no próximo
Ela.